Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia minha gente querida de Curitiba, do Paraná, do Brasil, das nações. Sejam todos bem-vindos ao Agir de Deus desta semana incrível, dessa semana sensacional, que Deus está cuidando de cada detalhe. Deus cuida de cada detalhe. Ele diz que Ele sabe de tudo, Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Esse Deus é maravilhoso, né? E não cai uma folha de uma árvore, né? Que Ele não saiba. É isso aí, minha gente. E hoje é dia 21 de abril de 2026. É um feriado aqui na nação, celebrando o dia de Tiradentes. Também é aniversário de Brasília, capital federal. E estamos, né, nos nossos 70 dias proféticos. E hoje, nesse 21 de abril, estamos completando 40 dias, minha gente. Quem está com a gente aí, dá um like aí. Quem está com a gente aí, dá um joinha aí, dá um amém aí, escreva algo pra gente, tá certo? Você que me ouve pelo canal no YouTube, não esqueça aí de dizer, ó, estamos juntos aí nos 70 dias proféticos. Faça o seu comentário aqui no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, no seu canal oficial, Agindo Deus Quem Impedirá. E você que está pelo rádio, que você possa também enviar sua mensagem pelo nosso WhatsApp exclusivo do Agindo Deus. É o código de área 41 99 615 5162. 99 615 5162. Se você não me conhece, quem sabe é a primeira vez, estamos aqui há mais de 21 anos. Olha só que legal. Estamos hoje no dia 21 de abril e já estamos aqui neste horário pelo rádio há mais de 21 anos. Ó, já somos maior de idade, hein? Que legal, minha gente, se você está comigo nesse feriadão aqui, então vem com a gente para o Agir de Deus, manda aí o seu bom dia, o seu pedido de oração, se você quiser fazer um pedido de oração, ou quem sabe já tem algo para escrever para a gente, agradecer. Como é que tá? Você está sendo impactado pelo poder de Deus? Agindo Deus Quem Impedirá, aqui nesse horário, seja aqui pela rádio ou pelo nosso canal no YouTube, tem te ajudado? Então comente com a gente, pessoal, é muito importante o seu retorno, tudo na vida tem que ter retorno, tá certo? É bacana quando você pode compartilhar algo bom. Repetindo o nosso WhatsApp exclusivo, 41 é o código aqui de Curitiba, 41 99 615 5162, 99 615 5162, de preferência pedir de oração, confirmar sua audiência, dar o seu bom dia ou contar uma graça, uma bênção recebida, e a gente vai caminhando com Jesus, como eu digo, né? Juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. É isso mesmo. Então que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, seus negócios, suas atividades, e vamos caminhando com fé. E falando em fé, nada mais, nada menos, um texto que fala de fé, o famoso texto aqui no livro de Hebreus, né, o Hebreus capítulo 11, que fala aqui dos heróis da fé. Mas eu quero destacar aqui o Hebreus capítulo 10, o verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, mas o justo viverá da fé. É isso aí, minha gente, de fé em fé, de glória em glória, e assim a gente vai vencendo os desafios do dia a dia. E quando você chega em Hebreus 11, o famoso verso 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Aí, se você ler todo o capítulo 11, fala dos heróis da fé. Eu vou destacar alguns heróis, são muitos, né? Mas, por exemplo, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento
e não temer o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tá vendo aqui? Deus é um Deus de recompensa. Então aqui Moisés, tinha em vista a recompensa. Por exemplo, a pessoa se entrega a Cristo, a pessoa reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a pessoa se arrepende dos seus pecados, se entrega a Jesus, o que você ganha? A salvação. Ele perdoa os seus pecados, ele escreve o seu nome no livro da vida, e você se torna então uma nova criatura. Aí você caminha com Jesus, vai ouvindo a palavra, vai lendo a palavra, vai orando e vai caminhando, vamos caminhando junto e vamos caminhando junto, e vamos crescendo, sempre crescendo na fé, sempre melhorando no Senhor. Entendeu agora? Está escrito aqui, pessoal. Tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, falando de Moisés aqui, né? Não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então aquela graça, aquela bênção que você precisa, ela já existe. Então você não está vendo fisicamente, mas nos olhos espirituais já está tudo pronto. Entendeu? E para fechar aqui, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca. Olha que legal. O que, intentando os egípcios, se afogaram. Por quê? Os egípcios estavam sem Deus, entendeu? E o povo de Deus passou o mar vermelho como terra seca. O mar abriu, né? Ficou 2 paredões e o povo passou como terra seca. Aí os inimigos vieram passar, não deu certo, né? Por quê? Eles não tinham aliança com o Deus eterno. Tá entendendo? Então quem tem aliança com Deus, realmente o mar se abre e você passa ali sequinho ali. Deus é bom demais, né? Mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante, pessoal, meus amados e queridos ouvintes, entender a importância da fé, que é uma palavra tão pequena, né? 2 letras e um acento, fé. E ela é a base de tudo. Existe a fé natural, existe a fé sobrenatural, não é? Então a fé natural tem a sua importância, mas quando você anda pela fé sobrenatural, a fé de Deus, a fé em Deus e de Deus é outro nível. É outro nível. Deus começa a realizar coisas incríveis. Porque o próprio Jesus, ele diz em certa ocasião que ele não pôde fazer muitos milagres na cidade do povo dele ali, né, numa região, porque havia muita incredulidade. Então não que a incredulidade impeça Deus de agir, é porque se não tem fé naquele ambiente, então a coisa não vai fluir. Não é porque Deus não tem poder, é porque as pessoas dali não têm fé. Então, ambientes de fé. Esses dias atrás estava conversando com uma pessoa e eu percebi que aquela pessoa começou a comentar de alguns problemas na família, problemas de saúde, de enfermidades e tal, né? E é uma pessoa muito conhecida da gente e fazia dias que eu não a via. E daí eu escutei, né, a pessoa comentar, daí eu peguei e falei, olha, aí eu comecei a mostrar o lado da fé, faça isso, assim, fui dando algumas dicas ali, a pessoa já abriu aquele sorriso bonito e tal, eu falei, é isso aqui, a pessoa anda com pessoas erradas, a pessoa anda só com pessoas negativas, pessoas incrédulas, pessoas que às vezes professa a fé, mas na prática não professa fé coisíssima nenhuma, entendeu? Tem gente que fala de fé, mas não pratica a fé, né? Só fica contando historinha aí. Então eu notei, aí eu falei, ambiente. Então ambiente muda, o ambiente da fé, o ambiente da possibilidade. E ambiente você pode fazer o ambiente mudar, né? O ambiente mudar. Eu já tive experiências incríveis, assim, maravilhosas, outras experiências de estar reunido com pessoas de Deus. Eu nunca esqueço de um cenário que estava acontecendo no mundo e eu me lembro que eu estava reunido com mais, acho que 10, 12 pessoas assim, e tudo homens de Deus, de fé. Olha só que incoerência parece, né? Mas cada um só falava problemas da época que estava acontecendo, no ano de 2020, para você se localizar.
E um falava coisa que eu fui escutando um por um. Depois que eu fui me encolhendo ali, falei, meu Deus do céu, eu vou sair dessa rodinha aqui. São pessoas de Deus, mas o assunto aqui não tá. Parece que a fé sumiu desse grupo. Eu caí fora. Era um ambiente assim que tinha outras pessoas. Eu saí daquele reduto com todo respeito, né? Não discriminei ninguém de certa forma, mas o assunto ali estava muito ruim. E eu percebi que eu não ia mudar. Porque era um grupo, acho que de 10, 12 pessoas, ou mais ou menos isso, e eu estava nesse grupo lá. E eu fiquei pensando, eles não vão me ouvir. Eu era o peixe pequeno ali. Então eu falei, então é melhor eu sair de fininho. Eu saí fora, mas foi um santo remédio para mim, porque aquele assunto lá estava muito ruinzinho. E eu estou falando de homens de Deus, com todo respeito a todo mundo, mas então não é porque a pessoa é de Deus que tem pessoas que é de Deus, mas misericórdia, nem parece, né? Porque só fala negativamente, é pessimista, tá sempre desanimado, você vai conversar, só lamento em cima de lamento, misericórdia, né? Então, diante dessa pequena introdução aqui, um texto que eu gosto demais e ajuda muito, é justamente aqui no livro de Números, né? Números, capítulo 13, eu vou deixar aí para você anotar esse texto, Números 13, depois você lê na íntegra, e eu quero tirar uma reflexão aqui, foi um momento em que Deus, o Todo-Poderoso, ele falou com Moisés e disse para Moisés, Moisés, você vai enviar homens para espiar a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus não falou assim, eu vou pensar se eu vou dar. Ele falou, eu vou dar. Tá escrito aqui, ó, que Deus que está falando aqui, ó, envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Gente, esse texto aqui, para quem lê Bíblia, ou quem me acompanha aqui, já conhece. Você já sabe até de cor, né? Você não decorou os 12 nomes, mas pelo menos o Josué e Caleb todo mundo já guardou, não é verdade? Então veja bem, então Deus que falou para Moisés escolher os 12, um de cada tribo, né? E eles então fariam essa missão de analisar a terra que Deus estava dando para o povo dele, né? Então o que acontece? E eles foram enviados para aquela terra. Diz aqui o seguinte, qual que era o objetivo daqueles 12 homens? Está escrito aqui, ó, veja a terra, que povo nela habita, se é forte ou fraco, se muito ou pouco. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? Quais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela tem árvores ou não? E diz assim, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias, das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, ou Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então você percebe que até as uvas, é tão grande os cachos de uva, que tiveram que 2 homens, numa vara, numa verga, transportar, de tão grande que era, né? Então você veja bem, o negócio lá era fartura em abundância, tudo um negócio grande, né? Então você veja bem, diz a Bíblia, aqui em Números 13, verso 25 diz assim, depois voltaram de espiar a terra, ou analisar a terra, ao fim de 40 dias. Eu quero pegar esse número 40 aqui, 40 dias, porque é um número profético isso aqui. E hoje, especificamente, 21 de abril de 2026, nós estamos completando 40 dias proféticos dos 70 dias proféticos que eu lancei. Hoje nós estamos no número 40. Então, profeticamente falando, para quem crê nisso, na palavra profética, né? E para quem crê é muito abençoado, com certeza. Nesses 40 dias proféticos, eles ficaram 40 dias. Imagina você enviar para uma missão, ficar 40 dias analisando a terra. Eu fiquei 4 dias no interior,
Aí no sábado eu fui analisar a terra, literalmente. Eu fui em um sítio que eu morei quando eu era criança. Morei lá até uns 7 anos de idade, mas eu lembro muita coisa. Graças a Deus eu lembro umas coisas boas dá para lembrar e coisa ruim você deleta, né? Mas eu lembro no sítio, eu lembro cada detalhe. E eu falei para minha esposa, no sábado vai ter uma vaga na nossa agenda. Eu falei para ela, nós vamos lá na minha cidade natal, Jandaia do Sul, e eu vou lá no sítio. Não vou chegar até no sítio, né? Mas eu fui até onde eles botaram asfalto, até onde tinha asfalto eu fui, né? Aí acabou, parei, né? Mas daí fui nos lugares que eu lembro que eu passei lá, que eu pisei os meus pés lá. E eu analisei a terra. Sabe o que eu vi lá? Meu Deus do céu, eu não sabia. Mas um cafezal tão lindo. Café, mas tá carregadinho. Eu fiz vídeo lá. Se você está interessado em ver esse vídeo, então me siga lá no PR Edson Nogueira no Instagram. PR Edson Nogueira. Eu vou postar lá esse vídeo eu ensinando a você a colher café, né? Hoje tem uns maquinários modernos, mas tem lugar que ainda é no braço, na mão mesmo, né? Enfim, estou contando isso aqui porque eu estou lendo um texto que foi para analisar uma terra que Deus estava dando para o povo e tudo mais. E eu estou fazendo uma conexão com essa minha viagem. Em 4 dias, eu voltei mais animado do que eu fui para o interior. E isso é fé. Fomos na fé, Deus nos abençoou, o povo foi abençoado, quem nos recebeu foi abençoado, entendeu? E foi tremendo o agir de Deus, pessoal. É isso. Então, você tem que entender que quem vive essa fé não é negar uma realidade. Andar na fé não é ignorar os problemas. Mesmo diante dos problemas, você tem que dar corda para a fé. Sabe aqueles despertadores, aqueles relógios que tem que dar corda? Então você tem que dar corda para a fé, irmão. Você fica dando corda para a incredulidade. Você fica dando corda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Da corda, né? Sabe aqueles despertadores que você... Atrás tem um negocinho, você vai virando, aí na hora certa ele desperta, né, para você acordar. Ainda existe isso, pessoal, é verdade, da corda. Então, você tem que, sabe, você tem que fazer da corda para dar fé, para a possibilidade. E fazendo isso, o que acontece? O problema vai diminuindo, os problemas são resolvidos com mais facilidade, entende? Agora, depende do que você está vendo, depende da tua visão, tanto periférica, visão física e a visão espiritual. Então, eu vou fazer uma pergunta como um tema. Qual relatório você vai acreditar? Qual relatório você vai acreditar? Por quê? Porque no texto aqui, a promessa já existia. Era uma promessa de Deus, gente. Deus já havia prometido. Mas, o que aconteceu? Deus não estava, vamos assim dizer, Deus não estava decidindo se daria a terra, eu vou pensar, não, ele já havia prometido. Então, se você crê que Deus tem promessas para você, promessa é promessa de Deus, meu irmão, não falha, entende? Ande na presença do Senhor. Então, vamos tirar algumas dicas, lições de vida, lições espirituais. Deus não precisa consultar as circunstâncias para cumprir o que falou. Não. Deus não depende se a nossa economia do Brasil, a economia do mundo, se está indo boa ou está ruim. Deus não depende disso, minha gente. Nós dependemos, claro. Nossas análises, nossos compromissos. Então você às vezes não vai dar um passo maior que a perna, como diz o ditado, né? Mas Deus não depende disso. Porque o que Deus promete, Ele sustenta. Ele diz assim, a terra que vos dou. Ele não está dizendo a terra que eu vou te dar, vou pensar, vou conversar com os anjos, fazer uma reunião, uma assembleia e decidir. Deus não depende de voto de ninguém. Deus decidiu, está decidido, meu irmão. Isso é fé, isso é convicção, entende? Então, veja bem, houve 2 relatórios, eram 12 homens. 10 a gente sabe que veio com um relatório negativo, pessimista. Agora, preste atenção, eu vou repetir. Os fatos não negam a promessa. Quem sabe hoje você está falando, meu Deus do céu, que bênção, ainda bem que eu estou ouvindo hoje essa palavra. Então, mas não fique só com essa palavra, sabe? Amanhã é um novo dia, mas vamos viver o hoje primeiro. Vamos ver o dia de hoje, você que está ouvindo a gente pela manhã, certo? Viva com fé, e se amanhã você retorna ao trabalho, vá na fé. Mas entenda uma coisa, aqueles 10 homens, os 12 na realidade, mas os 10... né, que ficou intitulado que foi um relatório pessimista negativo, aqueles espias, eles não mentiram. Entenda aí, preste atenção nisso aqui, é muito importante.
Os 10, eles não mentiram. Havia gigantes, havia muralhas, havia dificuldades, tá? Tinha esses problemas. Então, mas eles erraram na conclusão. Então, você tem que entender a conclusão. Você pode ir para um lugar, você vai ver um problema aqui, um problema ali, mas o que vai fechar a conta é a sua conclusão. Que lição de vida você tira daquilo? Tá entendendo? É aqui que está o X da questão. Então, ter uma promessa de Deus, andar na fé de Deus ou com Deus, não é negar uma realidade. Talvez estou falando com uma pessoa, ou duas ou mais, talvez está vivendo um momento difícil de um desemprego, por exemplo. Às vezes a pessoa está desempregada, ela não consegue fazer um bico, algum serviço extra e está esperando um novo emprego, uma empresa ser chamada, né? Uma empresa que está se estabelecendo na sua cidade, tá? A fila está grande de um monte de gente querendo emprego, não é? E você fala, meu Deus, então, se você está nos ouvindo, eu creio que Deus tem uma porta para você. Isso é uma questão de fé, tá entendendo? Então, vou repetir, aqueles 10 homens, eles não mentiram, falaram a verdade, só que eles erraram na conclusão, no relatório final. Vamos tirar aqui uma lição de vida, uma lição espiritual. Fatos existem, certo? Ou seja, o problema existe, mas não são maiores do que a palavra de Deus. Preste atenção. Quando eu fico repetindo demais, é para você prestar atenção mesmo. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção. O que acontece? O nosso inimigo espiritual, as forças do mal, eles não querem. O mal não quer que você conheça as verdades de Deus, que você ande na fé. Ele quer que você ande no medo, na incredulidade, tá entendendo? Que esse problema aumente. Então, se você ficar dando só corda pro problema, ele vai aumentar, meu amigo. Essa é a verdade, minha gente. Não vamos camuflar, vamos falar a verdade. Sempre falei a verdade, tá certo? Então, fatos existem, mas não são maiores que a palavra de Deus. Por que Romanos capítulo 10, verso 17 diz? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quem não ouve a palavra, não entende a palavra, não coloca em prática a palavra, não vai ter essa fé sobrenatural. É simples, não terá. Porque está ouvindo os ensinamentos errados. Entende? Então, hoje em dia, minha gente, vou ser sincero, ó, tem que tomar muito cuidado com gente que tem capa de cristão, mas é incrédulo e é pior que o incrédulo que nem conhece Jesus ainda. Essa turma que diz que tem Jesus, que tem fé, mas só tem uma capa religiosa, cuidado, porque eles te enganam, eles estão sendo enganados e vão enganar você se você der bobeira. Tá? Escute o que eu estou falando. E eu não estou falando por brincadeira, a coisa é séria. Tá? Essa é a verdade. Sabe? Eu preguei uma ministração lá em Apucarana, no domingo passado agora, eu ministrei justamente sobre uma mulher, a Sunamita. Olha que interessante, é uma outra pregação, mas me veio na mente agora, porque a Sunamita, ela era uma mulher, diz a Bíblia que ela era uma mulher rica, bem sucedida, tinha o seu marido, e ela, o profeta de Deus ali, ele passava lá de tempo em tempo naquela região, fazendo a sua missão de profeta e tudo mais, e essa mulher um dia chegou para o marido dela e falou assim, ela não falou meu amor, né, mas está escrito que ela falou com o marido dela, então eu vou contextualizar, ela diz, meu amor, é o seguinte, eu estou observando que toda vez passa entre nós um santo homem de Deus. Então ela observou que aquele lá era de fato um homem de Deus. Essa história está escrita em 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Então aquela mulher, ela era uma mulher missionária, hospitaleira, receptiva, né? E o marido dela também estava ali. E aí ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ela notou diferença nesse homem de Deus. Até eu preguei lá, até falei, né? Até tá na minha rede social lá, um trechinho, né? Quem ouvir aquilo pode não entender, mas eu sempre digo assim, você sabia que você está sendo observado? Você é observado. Você é observado pelo teu vizinho, você é observado pelo teu patrão, pela tua patroa, pelo teu empregado, você
é observado pelo teu cliente, você é observado pelo teu, enfim, teu colega de trabalho, teu colega de faculdade, você é observado. Não que quem está te observando está querendo ver defeito em você necessariamente, mas todos nós somos observados, não é? Às vezes você fala, nossa, olha, o pastor está feliz. Você observou que eu estou feliz. Olha, hoje parece que ele não estava tão legal. Então você observou que eu não estava legal. Então é uma observação, você notou, você percebeu. Isso não é ruim necessariamente, tá entendendo? Então entenda, essa mulher, ela observou que Eliseu era diferente dos outros. Ele era diferente dos outros, tá compreendendo? Então, e ali, embora é outra pregação, mas eu me fiz lembrar, Deus, eu acredito que me fez lembrar, porque foi muito impactante, porque essa mulher aqui, quando ela falou para o marido dela, ó, eu observei, ela falou algo mais. No verso 10 de 2 Reis 4:10, ela diz assim, façamos-lhe. Ela não falou assim, eu vou fazer. A mulher não falou, ela não saiu na frente do marido falando isso. Ela falou, façamos-lhe. Ela estava dizendo, eu e você. Ela compartilhou com o seu marido. Isso aqui é um ensinamento para os casais que não sabem compartilhar. Aí dá problema, meu amigo. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Aprenda com a Sunamita aqui, ó. Essa mulher de Deus, né? Ela deu uma lição aqui para casamento aqui, né? Então você que é casado, você tem que entender. Tem que aprender a compartilhar certas coisas com a esposa, com o marido, né? Essa mulher não foi na frente querendo fazer a coisa. Não, ela compartilhou com o maridão. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Olha só, é uma mulher generosa. Ela preparou, ela compartilhou com o marido liberou ali, e a Bíblia diz que ela é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, né? E aí essa história vai narrando, eu não quero entrar no mérito da questão, mas se você quiser a história toda, tá em 2 Reis, capítulo 4, se ler do verso 8 em diante, você vai ver que coisa linda. Mas voltando aqui aos espias, que o pessoal está espiando a terra e está esperando eu voltar neles aqui, gostou dessa? É forte, né, pessoal? Eita, glória, só o pastor Edson para pregar assim, né? É o dom, né, pessoal? É a habilidade que Deus nos dá, né? A graça, né? Voltando aqui no livro de Números, né, que é a nossa base aqui, então, o que acontece? 2 homens tinham outro espírito de excelência, né, a visão ampla, é o famoso Josué e Caleb. Eles tinham algo diferente. Você vê, a Sunamita percebeu que Eliseu era um homem de Deus, o homem era diferente, então ela investiu em pessoas diferentes. Josué e Caleb tinham algo diferente. Eles confiavam mais em Deus do que eles estavam vendo. Eles disseram, subamos e possuamos. A Bíblia diz, vamos subir animados. Gente, subir desanimado, você nem sobe. Gente que quer subir na vida desanimado, nem sobe, pessoal. Essa é a verdade, pessoal. Ele não sobe, ele para no meio do caminho. Estou falando uma linguagem espiritual, tá? Mas para subir, tem que ter pegada, hein? Vamos tirar algumas lições aqui. Primeiro, fé não ignora o problema, tá? Guarde bem isso. Fé não ignora o problema. Fé enxerga além do problema. Quem tem fé enxerga além do problema. Compreende aqui? Tá entendendo? Então a gente vê aqui 2 relatórios, 2 destinos. Então, 10 líderes espalharam medo. Preste atenção. 10 líderes espalharam medo. Quero dar um alerta para o planeta Terra que me escuta. Principalmente o planeta chamado Brasil. A nação. Pessoal, nesses últimos dias vai ter uma onda, vão espalhar medo no mundo inteiro. Então vai aprendendo com a Bíblia aqui que eu já estou te ajudando. Já estou te dando um alerta. Vai aprendendo. Hoje tem muita mentira. Hoje tem muitos vídeos que as pessoas pensam que é verdade, mas é fabricação de inteligência artificial, tá? Cuidado você que tem esse costume de ver um monte de vídeo, um monte de bobagem para você e você repassa para os outros e você nem assistiu direito e já repassa. Não perca tempo com isso. Isso aqui você faz o que você quiser, mas eu estou te dando um alerta de amigo, tá? Para você não entrar em confusão, tá? É melhor você mandar um bom dia que você mesmo escreve do que você mandar um bom dia que o outro fabricou e lá tem um monte de besteira. Então, um alerta, tá? Então, uma das táticas do inimigo nesse tempo do fim também é espalhar medo. Aí as pessoas com medo, elas poderão morrer mais cedo. Então, eu não vou entrar nessa área, mas só para te dizer.
10 líderes aqui do texto bíblico espalharam medo. E o povo ficou com medo, porque espalhou medo. Agora, 2 líderes, o famoso Josué e Caleb, liberaram fé. O que deu de resultado aqui? O povo acreditou no medo, não entrou na promessa. Agora, os que permaneceram na fé alcançaram o propósito. Amados, nós somos chamados para propagar a fé, a esperança, o amor, a possibilidade. Tá certo? Não estamos negando os problemas, já ensinei sobre isso, mas a fé vê além dos problemas, entende? Então, aquilo que você acredita define o caminho que você segue. Que frase sensacional, né? Aquilo que você acredita define o caminho que você segue. Para a gente orar encerrando, vamos fazer algumas aplicações aqui hoje. Primeiro, qual relatório você tem ouvido? Esse tipo de relatório não vai dar certo, é impossível, você não consegue, eu sou patinho feio, comigo não tem jeito. Será que esse é o relatório que você anda ouvindo e falando? Ou será que é o relatório, Deus prometeu, é possível, avance pela fé, vamos que vamos, é nossa, essa vitória é nossa em nome de Jesus? Você escolhe que relatório você quer, porque o problema não é o que está no começo e no meio, é o fechamento lá no final, em que você vai acreditar, qual o caminho você vai seguir. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então qual é o caminho? Jesus Cristo. Jesus diz, eu vim para trazer para vocês vida e vida com abundância. Vida com abundância, meu querido. É bem isso, tá entendendo? Então, repetindo, qual relatório você vai acreditar? Durante 40 dias, líderes analisaram a terra prometida. 10 disseram, não dá. 2 disseram, vamos vencer. A terra era a mesma, mas a visão era diferente. Então, não deixe que o medo fale mais alto diante da promessa que Deus te deu. Se Deus falou, prossiga. Se Deus prometeu, confie. Escolha o relatório da fé. Então, fé, esperança, Jesus, a nossa esperança, e Jesus é o autor e consumador da fé. Que Deus te abençoe. Espero que essa reflexão esteja encorajando você a andar na fé, não só hoje, mas amanhã e sempre, em nome de Jesus. Pai querido e santo, quero te agradecer por esse momento tão glorioso, tão gostoso, de estar podendo usar a voz, o talento, a habilidade e a inspiração divina do Teu Espírito Santo na minha vida para comunicar fé, esperança e mostrar o caminho, não ignorando os problemas, os obstáculos, mas com fé nós vamos vencendo a cada dia. Senhor, abençoa os Teus filhos e filhas, cada ouvinte espalhados por essa nação brasileira e até mesmo nossos ouvintes em outras nações, Paraguai, Argentina, no Chile, os ouvintes lá dos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, na França, na Itália, em Portugal, enfim, onde mais estamos chegando com esse momento de fé e de oração, que o milagre aconteça. Te apresento, Pai, todos os pedidos estão chegando de oração, aqueles que enviam pelo WhatsApp, aqueles que escrevem no canal no YouTube, seus pedidos ali nos comentários, aqueles que pedem nas redes sociais. Deus, que a Tua misericórdia e graça seja sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de enfermidade, essa doença, esse mal, bata em retirada agora em nome de Jesus, que saúde, paz e alegria esteja na mente, no coração e no espírito de cada ouvinte e de cada intercessor, de cada contribuinte, de cada semeador, de cada agente de Deus, de cada um que tem mantido a sua fidelidade, a sua semente de fé, e aqueles que hoje ainda vão semear nesse 21 de abril, aqueles que semearem hoje, eu creio que uma porta vai se abrir, um milagre vai acontecer. Nós declaramos e profetizamos a fé em Jesus, o milagre acontecendo, vai aparecer aquilo que aquela pessoa precisa, o milagre vai acontecer, esse processo, essa conta, essa dívida, esse negócio será resolvido. Assim cremos e abençoamos aqueles que estão ouvindo essa palavra de fé. Abençoa a água, Pai, que eu separei, que os ouvintes separam, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa todos os nossos apoiadores, seja na intercessão, nas orações, na semeadura financeira, que a bênção do Senhor, a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, alcance a todos. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o aposentado, abençoa o servidor público, abençoa
pessoa, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, o autônomo, aquele do agronegócio, do comércio, da indústria, do comércio pequeno, grande ou multinacional. Jesus, querido, nós confiamos em Ti e pela fé cremos que vai ser um dia incrível, uma semana incrível também. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.